de você, a alegria de viver, quando tivemos vencer. Confirmando 4 minutos para o meio-dia em Belo Horizonte. A partir de agora, tudo, absolutamente tudo, do Galo contra o Bahia. Cláudio Rezende e Emerson Pansieri, duas feras da Itatiaia. Começando por você, Rezende. Bom dia, show de bola, Milton Naves, Júnior Brasil, Emerson Pansieri. Alô, alô, massa do Galo, se ligando aqui na Itatiaia, no Rádio Esportes. E o Atlético fechando a preparação agora cedo, Milton. Amanhã já tem jogo de novo, hein? Amanhã, 7 da noite, Mineirão, Galo contra esse Bahia, lutando desesperadamente contra o rebaixamento no campeonato. E o Atlético, logicamente, ainda sonhando com o título, tendo que vencer seus últimos 3 jogos para garantir, no mínimo, uma vaga na fase de grupos da Libertadores da América. Na Libertadores, o Galo já está garantido, mas não quer passar pela pré-Libertadores, que tem um calendário muito pior, né? E 2 mata-mata antes de chegar na fase de grupos. Por isso o Galo tem aí bons jogos pela frente, jogos sempre complicados, mas uma tabela de 2 equipes que estão lutando contra o rebaixamento, Bahia e depois o Sport no Recife, e na última rodada pega o Palmeiras, que já está garantido na Libertadores por ser o campeão da atual edição da Libertadores e que está pensando muito mais agora, voltando do Mundial, na final mesmo da Copa do Brasil. Para esse jogo de amanhã, os jogadores fizeram esse treinamento agora cedo. O Sampaoli ainda não conta com o Keno e não vai poder contar com o Alan, que está suspenso. Mas tem o Jair de volta. O Jair no meio campo, que é um titular absoluto. Agora, pode ser que mude o time de novo, né? O Sampaoli, a tendência inclusive é essa, porque o Galo não vem fazendo bons jogos, principalmente precisa criar alternativas de furar bloqueio de adversário, né? Furar defesas bem fechadas. E o Bahia, muito possivelmente, vai ter essa mesma postura nesse jogo de amanhã. São 11 horas e 58 minutos. O Everson, goleiro do Atlético, foi o entrevistado do dia, da manhã, na Cidade do Galo. Everson, que no último jogo fez 3 defesas na partida contra o Fluminense, 2 delas difíceis no fim do jogo. Ele deu 27 passes durante a partida, acertou 24, mais de 80% de acerto aí na saída de bola. E o Everson, nos últimos dias aí, sofreu bastante, porque alguns torcedores do Atlético, ele nem pode chamar isso de torcedor, eles foram até as redes sociais, ao Instagram da esposa do Everson, invadiram o Instagram com críticas pessoais, críticas que ultrapassam o limite ali do futebol, né? Já levam pro pessoal, e o Everson sofreu bastante. O Atlético, inclusive, postou nas suas redes sociais a solidariedade ao jogador. Ele, inclusive, recebeu agora uma carta de incentivo de torcedores do Atlético que o respeitam como profissional. Tem muita gente que prefere o Rafael no gol do Atlético, isso é uma coisa. Outra é ir invadir conta de esposa do jogador em rede social e ir com críticas e xingamentos. Aí já também passa do limite. Mas o Everson está conosco aqui no Rádio Esportes para falar sobre esta carta e esse carinho que ele recebeu dos torcedores do Atlético. É isso, Everson? Gostaria de agradecer a um vídeo que eu recebi de vários torcedores da massa atleticana, não só aqui do estado de Minas Gerais, mas como de outros estados também, mandando palavras de incentivo, de apoio, não só para mim, mas para minha esposa também, que a gente passou por uns momentos complicados nos últimos dias. Eu gostaria também de agradecer a todos pelas mensagens, a todas as páginas que demonstrou apoio também a mim, ao meu trabalho. Com certeza isso daí serve de combustível para que eu possa continuar trabalhando, desempenhando o meu melhor futebol, para consequentemente estar podendo sempre ajudar o Clube Atlético Mineiro. Diante dessas críticas pesadas que a sua esposa principalmente teve, rede social invadida por torcedores do Atlético que o criticavam e levaram para o lado pessoal, você chegou a algum momento pensar em deixar o clube ou até o futebol? Nunca pensei em largar o futebol, também nunca pensei em sair do
do Galo. A gente sabe que dentro da nossa profissão vai sempre exigir as críticas, né? E quando a gente vai bem também existem os elogios, e a crítica, infelizmente ou felizmente, ela faz parte da nossa profissão. Então a gente sempre procura aqui trabalhar no dia a dia para que a gente possa minimizar os erros, para que a gente sempre possa estar bem e possa estar sempre com menos críticas possíveis, para que a gente possa ter mais confiança no nosso trabalho e desempenho nos dia a dias e nos jogos. Ô Everson, no último jogo você fez boas defesas, foi decisivo no final em favor do Atlético para não sofrer um gol que seria da derrota, né, para o Fluminense. Como que você avalia essa questão da confiança e se pode ser um ponto de reviravolta aqui no Atlético? Como você sabe, no futebol é de suma importância a confiança, né? Então cada atleta na sua devida posição vai buscando se filtrar de coisas boas. Com certeza o atacante se filtra de estar podendo fazer gols, de dar passes, e o goleiro não é diferente. Lógico que a nossa função principal é defender, então pude dar minha parcela de contribuição num jogo difícil. Lógico que eu também queria buscar a vitória. Se fosse para mim tomar um gol e a gente conquistar a vitória, para mim seria mais importante ainda. Mas é continuar trabalhando para que, consequentemente, eu possa estar ajudando a equipe do Atlético Mineiro nessa reta final da competição do Brasileiro. Após a última rodada, agora faltam 3 jogos, Everson. Como que vocês internamente estão conversando? Pensam em título? Agora é mesmo garantir uma vaga na fase de grupos da Libertadores? Qual que é o pensamento? Sim, a gente conversou muito depois do jogo, depois desse empate contra a equipe do Fluminense, onde a gente foi, querendo ou não, a última equipe dessas 3 ou 4 postulantes ao título a ter entrado em campo. A gente sabia do resultado, a gente sabia que uma vitória nos colocava mais forte ainda na briga do título, mas a gente sabe que temos um jogo importante agora contra a equipe do Bahia, um jogo difícil. A equipe do Bahia tem suas pretensões e cabe a nós buscar essa vitória. Como a gente vai ser um dos primeiros postulantes ao título ainda a jogar na rodada, cabe a nós buscar a vitória dentro da nossa casa, onde nós somos fortes, para depois dessa rodada a gente ver se a gente vai diminuir uma margem de pontos para a equipe do Inter, para que depois na penúltima rodada a gente possa também fazer um bom jogo contra o Sport. E a gente sabe que tem um confronto direto de Inter e Flamengo, para que a gente possa buscar essas 2 vitórias consecutivas, para que a gente possa estar mais forte ainda na briga pelo título até a última rodada. Tá aí, goleiro Everson, 12:03. O Everson tem 25 jogos com a camisa do Atlético desde quando chegou, titular absoluto aí com o Sampaoli. Ele ficou fora só quando teve Covid, né? Em 2 partidas não enfrentou o Ceará e Botafogo. Depois voltou de novo como titular do Atlético. Tem a confiança do técnico Jorge Sampaoli. E no último jogo, Júnior Brasil, ele foi bem. Fez defesas importantes no final contra o Fluminense. E, logicamente, agora tem confiança um pouco maior. O cara vai ficando também calejado. Agora, essas críticas, esses xingamentos de rede social, lamentáveis, né, Júnior Brasil? Boa tarde. Boa tarde, grande abraço a você, ao Pacieri. Ô, Cláudio, eu também prefiro o Rafael debaixo do gol. Pra mim, é mais goleiro. Acho o Rafael o goleiro que se encaixaria bem. Só que é o seguinte... Até falava aqui com o Milton, nesse último jogo ele fez 2 defesas e uma extraordinária, uma sensacional. O que não cabe nesse momento de tanta intolerância que a gente vive são agressões à família, a ele tá trabalhando, fazendo o melhor dele, se dedicando, treinando. Então assim, isso é um bando de cara frustrado que vai desejar mal, falar, você escuta até em morte, isso, aquilo. Pô, um negócio assim absurdo, beira a estupidez humana ao máximo, Milton. Então, assim, tem que ter respeito ao profissional, respeito ao que ele está fazendo. Ele é escalado, ele não está forçando a barra para ser titular, ele está cumprindo o papel dele. Volto a falar, gostaria de ver o Rafael. Mas todo respeito ao ser humano, ao profissional que está ali, Milton. E, sobretudo, há que exatamente isso é isso. Separar o homem, o pai, o irmão, o filho, enfim, do jogador. É básico. A crítica construtiva é legal, bacana, você falar eu prefiro esse, aquele. Show de bola, não tem problema nenhum. Agora, a agressão, invadir rede social da família, no caso da esposa, isso aí, cara, a gente tem que falar sempre. As pessoas têm que aprender a conviver com a democracia na sua essência. E isso é o cara que tá lá, é o treinador, é o Sampaoli que escala. Então, todo sucesso para ele. E, Cláudio, mais um detalhe, vai ser um jogo interessante. O segundo melhor ataque contra a segunda pior defesa. Vai ser um jogo com uma expectativa de que o Atlético possa fazer muitos gols e a vitória que tanto precisa. E é o melhor mandante contra o pior visitante também.
O Galo é o melhor mandante e o Bahia fora de casa até agora no campeonato é o pior de todos na competição. Então o Galo tem que fazer valer o fator casa. A gente falava em manchete aqui no Rádio Esportes e falamos também que a missão, a meta do Atlético está definida. Entre eles, jogadores, comissão técnica do Sampaoli. Vencer os 3 jogos. Aí vê o que acontece. Vai que o Galo vencendo os 3 jogos ainda tem chance de título. Os outros adversários têm caminhos complicados. Um enfrenta o outro ali na penúltima rodada, Flamengo e Inter. Nesse fim de semana mesmo, Flamengo contra o Corinthians, é jogo duro. O Corinthians tá buscando uma vaga Libertadores, cresceu muito com Wagner Mancini. É no Maracanã? Mas a gente sabe que antes do jogo ninguém venceu não. E o Vasco vai receber o Inter. Então o Galo tem que fazer a parte dele sábado e aí ver o que acontece no domingo. A Itatiaia vai acompanhar tudo. Mas e o Bahia? Como que chega esse Bahia que venceu o Galo lá em Salvador e agora tá na corda, com a corda no pescoço, chegando hoje à tarde a Belo Horizonte? É isso, Pansieri? É isso, Cláudio Rezende, pra você, pro Show de Bola Milton Naves, Júnior Brasil aqui nos acompanha no Rádio Esportes da Itatiaia pra falar do Bahia. O Bahia chega ao Aeroporto Internacional de Belo Horizonte por volta de 4h30 e de lá a delegação segue com destino ao Hotel Mercury, em Lourdes. Neste instante, a equipe fecha a preparação em Salvador para o duelo contra o Atlético amanhã. O Bahia luta para não cair para a Série B do Campeonato Brasileiro e o técnico Dado Cavalcante tem problemas pensando na escalação. O goleiro Douglas ainda é dúvida por um trauma no joelho. O reserva imediato Anderson foi liberado pela diretoria para resolver problemas particulares. Por isso, Matheus Klaus pode ser o goleiro contra o Atlético. Outro jogador que fica à disposição do Dado Cavalcante é o lateral esquerdo Matheus Bahia. E aí vem o caminhão de problemas, Cláudio Rezende. Daniel foi expulso no último jogo, empate por 3-3 com Goiás. Tá fora. Thiago e Edson estão fora também, Covid-19. E o treinador revelou hoje que mais atletas testaram positivo para Covid-19. O técnico Dado Cavalcante vai perder jogadores, ele sabe disso, a assessoria ainda não confirmou os nomes, porque estão fechando os exames médicos, mas o Bahia realmente não contando com alguns atletas importantes.